Por que as pessoas não têm paz? Por que você, se for o seu caso, não tem paz? E mais importante ainda é a pergunta: o que eu devo fazer para conseguir a paz na minha vida? Vamos pensar, por favor, raciocine junto comigo. Se a paz falta a alguém, naturalmente é porque algo está lhe perturbando, lhe inquietando ou lhe ameaçando. A paz, ela é perturbada por algo ou alguém. Então, se a pessoa não tem paz, existem dois fatores a este respeito. Ou este algo que perturba está do lado de fora, ou está do lado de dentro. Porque às vezes a pessoa não tem paz, não é porque algo do lado de fora não está de acordo, mas sim do lado de dentro. Então vamos considerar estas duas situações. Quando algo exterior ameaça, perturba e então rouba a nossa paz. Naturalmente, se este algo está do lado de fora e você pode fazer algo para se livrar desta ameaça, deste problema, então você vai lá e faz. Então, por exemplo, você está com um problema no seu trabalho. Tem lá um colega no trabalho, tem lá um cliente, uma situação dentro da empresa que tira a sua paz. Então você pode ir até o seu superior, conversar a respeito, chegar a uma conclusão do que vocês vão fazer a respeito e então ir e com as devidas permissões executar. Vamos mandar aquela pessoa embora, vamos mudar esta estratégia, vamos resolver o fornecedor que não está cooperando e etc. Então você resolve o problema lá no seu trabalho que está tirando a sua paz com uma atitude também exterior. Uma vez essa atitude tomada, aquilo está resolvido. Você tem um problema no corpo, que é algo físico. Eu estou com uma dor de dente. Então, você tem que ir ao dentista. Por mais que você tema, você tem que ir ao dentista e fazer o que tem que ser feito. O trabalho dele tem que ser feito. E depois desse trabalho, a dor de dente vai passar. Então, você vai ter paz no seu corpo. E assim por diante. Se o que te inquieta é exterior e você pode fazer algo a respeito desse exterior, então você vai lá e faz o quanto antes. Não fique protelando. Não fique adiando. Eu fico surpreso quantas vezes as pessoas ficam adiando atitudes que elas precisam tomar para resolver a fonte de uma inquietação, de uma perturbação que é externa e pode ser resolvida se elas tão somente tomarem atitude. Como eu disse, vai ao dentista, vai lá e fala com o patrão, vai lá e resolve o que tem que resolver. Então, se isso está ao seu alcance, vá e faça. Mas às vezes as coisas externas não estão em nosso poder resolver. Então, neste caso, nós temos que ou aprender a conviver com elas, ou nós vamos usar a nossa fé, como diz a palavra aqui lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim, olhe que importante, olhe que recurso nós temos para alcançar a paz. Ele diz assim, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, se algo está me inquietando, me deixando ansioso, eu pego esta situação que eu não posso resolver com as minhas forças, vou até Deus, oro, faço aquele pedido conhecido diante dele e então eu agradeço, com ação de graças eu já agradeço, confiando que ele me respondeu e que aquilo ali já não é mais meu problema e sim dele. E olha a consequência, o versículo continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja,
de uma forma inexplicável, depois que nós oramos e entregamos para Deus as nossas ansiedades, nada ainda foi resolvido. As coisas permanecem aparentemente iguais, mas uma paz que excede o nosso entendimento, que não há explicação para ela, ela toma conta do nosso ser. Então, mesmo que há guerras do lado de fora, do lado de dentro, há paz. Este é o recurso que nós temos para lidar com aquelas coisas externas que nós não podemos resolver com as nossas forças. Muito bem. Mas ainda existe uma outra fonte de perturbação, que são as questões internas. Aquilo que tira a nossa paz e que ninguém vê, porque não é algo que está acontecendo do lado de fora, e sim do lado de dentro da gente. Então, quando este algo que perturba e tira a nossa paz está do lado de dentro, o que nós devemos fazer? O que fazer quando a ansiedade toma conta, a depressão, uma tristeza profunda não quer sair de dentro de nós depois de uma grande perda sofrida? O que fazer quando a nossa consciência lateja, nos acusa depois de termos feito algo errado e nós não conseguimos descansar, sabendo que cedo ou tarde vamos ser descobertos e cedo ou tarde aquilo vai explodir na nossa cara e nós vamos ser envergonhados e as consequências serão horríveis e etc, etc. O que fazer quando essas acusações estão ali dentro, roubando a sua paz? O que fazer quando você tem uma mágoa, um ódio contra alguém que lhe fez mal e você não conseguiu superar, perdoar aquela pessoa? Então, todos esses sentimentos acontecem dentro da gente. É depressão, é ansiedade, é raiva, é ira, é mágoa, é acusação, consciência pesada. Tudo isso é dentro, são guerras interiores. Guerras dentro da gente que roubam a nossa paz e muitas vezes as pessoas do lado de fora não têm nem ideia do que nós estamos passando. Aliás, isso acontece muito. Uma pessoa comete o suicídio e um colega, ou um vizinho, alguma pessoa próxima, e as pessoas ao redor dizem assim: nossa, eu fiquei surpresa porque parecia tudo normal, parecia que estava tudo bem. Quer dizer, a pessoa não sabe, ninguém do lado de fora sabe muitas vezes as guerras interiores que a pessoa está travando dentro dela. Isso é um dos grandes ladrões da paz da vida de muita gente. Então, o que a palavra de Deus recomenda para vencer estas guerras interiores? O texto sagrado, também eu poderia usar o mesmo texto anterior, porque o que nós falamos lá de Filipenses aplica também para as guerras interiores, mas lá em Salmos 119 nós encontramos um recado muito precioso no versículo 165, que diz assim: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então veja que o segredo da muita paz aqui é amar, e naturalmente esse amar não é um mero sentimento, mas um guardar, um observar da lei, da palavra de Deus, para que ela então nos guarde dos tropeços, sejam internos ou externos. Então quem ama a palavra de Deus tem muita paz. Quem a pratica tem muita paz. Porque nela encontra força, encontra solução para tudo que tira a paz do seu interior. Então a palavra ensina, por exemplo, que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas tristezas. Então, quando você pega as ansiedades, a depressão, a raiva, a mágoa, quando você pega tudo aquilo que está roubando a sua paz, fecha lá a porta do seu quarto e você dobra os seus joelhos, ou não, ou fecha os olhos, ou levanta as mãos para Deus e fala com Deus e coloca tudo aquilo aos pés dele, então aquilo nos traz paz, traz a você paz. Porque a palavra garante isso. Se nós lançarmos sobre ele as nossas ansiedades, então nós seremos cheios de paz. A palavra também fala
com respeito à consciência pesada, se você está carregando a culpa, e a culpa da consciência pesada tira a sua paz, o que é que a palavra orienta? Ela orienta que a gente deve se arrepender do que fez. A gente deve confessar a quem de direito aquele pecado, quem foi envolvido, prejudicado por aquele pecado, abandoná-lo, consertar-se, fazer o certo daqui para frente, e a partir daí o perdão de Deus vem sobre nós e a paz juntamente com ele. Quando a palavra diz que os ímpios não têm paz, é porque os ímpios vivem sendo perturbados pela sua própria consciência e pelo espírito do pecado. O pecado é um espírito, o pecado é uma maldição que rouba a paz das pessoas. Quando a pessoa se arrepende e abandona os seus pecados, então recebe o perdão de Deus e a paz passa a reinar dentro dela. E da mesma forma como eu preciso de perdão de Deus para ter paz, se eu estou tomado de raiva e de ódio contra alguém, de mágoa, eu não vou ter paz. Então a palavra ensina que eu devo perdoar. Como eu perdoo os meus devedores e preciso perdão de Deus, a palavra então ensina que o perdão é uma via de mão dupla. Eu preciso do perdão de Deus para mim, logo eu preciso também dar o perdão para quem me feriu. E quando eu perdoo quem errou comigo, eu recebo a paz. Então, meu amigo e minha amiga, a resposta por que as pessoas não têm paz é porque algo dentro ou fora delas as perturba. Se está do lado de fora e você pode resolver, com as suas forças, vá e resolva logo, não demore. Se você não pode resolver, então faça o que a palavra de Deus ensina, que é levar aquele problema, aquele fardo para Deus. E a paz, que excede todo entendimento, vai transbordar no seu coração. Se as guerras interiores estão tirando a sua paz, então coloque em prática o que a palavra de Deus ensina. Ame a palavra, obedeça a palavra, faça como a palavra ensina sobre aquilo que está roubando a sua paz, quer seja depressão, ansiedade, culpa, mágoa de alguém, o que for que estiver roubando a sua paz. Faça o que a palavra ensina, obedeça. E se você assim o fizer, você terá não pouca, mas muita paz. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.